Keopi, Kepren, Micarino. Outra pirâmide, nova pirâmide. Mundo Muito Louco hoje está no Cairo, no Egito, para falar do faraó mais famoso do mundo, o rei menino Tutankhamon. Cercado de dúvidas e mistérios sobre sua vida e sua morte, hoje vamos falar dele e a sua famosa maldição. O jovem faraó do Antigo Egito foi coroado com apenas 9 anos de idade e foi o último faraó da 18ª dinastia e até hoje levanta dúvidas sobre seu passado e inspira teorias a respeito de sua morte. Primeiro os faraós eram sepultados em mastabas, mas depois a moda virou sepultamento em pirâmide. As pirâmides sepultavam os faraós, era um facilitador para levar o faraó para o pós-vida. Eles faziam, muitas vezes, a pirâmide assim estreitinha para dificultar. Aqui ó, uma das portas que fechavam para dificultar também o trabalho dos ladrões. Ali vai ter mais uma. Mas apesar dos segredos das pirâmides, das passagens secretas, eles foram roubados, afinal não era nada discreto. E para encontrar um lugar mais escondido, eles viajaram 637 quilômetros, assim como nós, para desvendar os mistérios de Tut, que dorme aqui, na margem oeste do Nilo, o famoso Vale dos Reis. Por que escolheram esse lugar? Porque ele tem alguns fatores. Assim. Primeiro, existe uma pirâmide em cima do morro. Você sabe que a pirâmide para eles era o caminho para levar aos céus. Aqui em cima ó, temos a imagem de uma múmia deitada. É muito incrível isso, parece uma múmia deitada aqui em cima. E também se você olhar dos céus, esse lugar tem um formato, tem um chifre, tem um formato de como se fosse a deusa vaca. Então, todos os elementos acabaram tornando esse o local perfeito para enterrar os faraós do Egito. Revelações cada vez mais controversas surgem desde 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba de Tut, que foi considerada a maior descoberta da história. É muito legal que eles estão fazendo escavações aqui por todos os lados, tipo, a qualquer momento podem descobrir mais uma múmia e mais um pedaço da história do Egito. O Vale dos Reis abriga muitas tumbas de faraós, mas estamos aqui para ver uma em específico e você sabe qual. E aqui atrás uma das tumbas mais famosas, a tumba de Tutankhamon. Afinal ela foi encontrada intacta, com todas as suas riquezas e seus valores. E vamos entrar com exclusividade na tumba de Tutankhamon. E sabe o melhor? Ele tá aí dentro. A descoberta de Tut é um dos últimos segredos que o Vale guarda. Topa encarar uma múmia? Bora! Tut nem era conhecido pelo mundo moderno até a descoberta de Carter, o primeiro a entrar na tumba, que permaneceu selada por mais de 3.200 anos. Esse foi o achado número 62 aqui do Vale. Aliás, o nome de batismo dele era Tutankhaton, pois seu pai venerava o deus Aton. Quando ele assumiu o trono, ele mudou para Tutankhamon, pois ele venerava o deus Amon. Dizem que a tumba dele é pequena porque ele foi enterrado às pressas. Ainda existem muitas dúvidas como ele morreu. Eu acho que a gente tem que parar de enrolar e entrar logo nessa tumba. Partiu? A gente tem que entrar nessa tumba com muito respeito, afinal, muitos acreditam aqui na maldição de Tutankhamon. Aconteceu muita coisa esquisita para os que entraram e roubaram alguma coisa dessa tumba. Então, Tutankhamon, eu peço o seu respeito para adentrar a sua tumba. Alguns relatos dizem que foram 12 vítimas da maldição, outros dizem que foi mais de 50 vítimas. Mas enfim, se eu continuar falando da maldição agora, eu vou amarelar e não vou entrar. Bora entrar nessa tumba e no final do programa eu falo mais da maldição?
descoberta de Carter deixou o Egito ainda mais famoso, trazendo turistas do mundo inteiro para conhecer o menino faraó. Olha ele aí. Aqui atrás, ele, Tutankhamon. Primeira múmia que eu vejo, gente. Só eu que achei a múmia de Tuts meio esquisita. Tá mais escuro, porque dizem que como ele foi mumificado às pressas, o produto usado queimou a pele dele. O coração também não foi encontrado e deveria estar dentro do corpo para ser pesado na hora do julgamento. Ou seja, com o processo de mumificação mal feito, Tutankhamon provavelmente não passou para o pós-vida. Coitado. A sala principal é pequena. Para um faraó com a fama de Tutankhamon, eu esperava algo bem maior. Olha, aqui na parede, gente, olha, dá pra ver que tem umas manchas que sugerem que foi pintado com o gesso ainda fresco. É, tudo feito às pressas, né? Trabalho mal feito, mas por que tanta pressa, gente? Tudo indica que eles não estavam preparados para a morte precoce de Tutankhamon, mas com a morte dele, alguém rapidamente deveria tomar o poder, e essa disputa fez eles acelerarem todo o processo. E aqui, um dos sarcófagos de Tuts. O mais zoado, né? Porque ele ficava dentro de outro, ficava dentro de outro, ficava dentro de outro. Os tesouros foram levados para o Museu do Cairo, e é para lá que nós vamos. O Museu do Cairo abriga mais de 300 mil itens que contam um pouco da história desse lugar. E do Vale dos Reis viemos para o Museu do Cairo, onde estão as riquezas encontradas na tumba de Tutankhamon. E olha que impressionante, essa caixinha ficava dentro dessa caixinha, que ficava dentro dessa caixinha, que ficava dentro daquela caixona. E dentro, um sarcófago que guardava o outro sarcófago que guardava o outro sarcófago. No total eram 9 camadas, protegendo Tuts. Aliás, muitas coincidências com o número 9. Tutankhamon subiu ao trono com 9 anos de idade, ele governou o Egito por 9 anos. Aos 18 anos, ele faleceu. E o garoto que encontrou sua tumba era um garoto de 9 anos que trabalhava para Carter. O garoto era responsável por trazer a água 2 vezes por dia. Para deixar o vaso em pé, ele deu uma cavadinha no chão e de repente encontrou uma superfície plana, que era o primeiro degrau para a tumba de Tutankhamon. Carter chegou até colocar uma das joias do menino, fazendo essa clássica foto. Mas antes de entrar na tumba, Carter ligou para o patrocinador, Lord Carnarvon, para vir abrir a tumba junto com ele. E assim que abriram a tumba, eles ficaram encantados com tanto ouro e tanta riqueza. Mas tava uma bagunça, hein? Tudo entulhado, parece meu quarto. A diferença é que meu quarto não tem tesouro, só tem lixo. Os faraós acreditavam que os seus itens seriam levados para o pós-vida, ou seja, eles colocavam tudo na tumba, desde o seu jogo predileto de tabuleiro até o tempero da comida. Cebolinha, afinal no pós-vida você precisava de um temperinho ali para deixar a comida mais saborosa, né? Vai saber se teria lá uma lojinha nos céus, ou sei lá onde é que eles iam. Olha, aqui atrás, Anubis, o condutor desse pós-vida. Muitas vezes no ritual, nesse ritual de mumificação, as pessoas iam fantasiadas de Anubis, inclusive, para ter esse espírito, para o Anubis estar presente, não faltar. Senão, imagina você ficar aqui e não vai para o pós-vida, que desgraça. Aqui é Anubis. Na tumba de Tutankhamon também tinha Anubis, em todo lugar, Anubis não podia faltar. Essa lenda começou provavelmente porque quando alguém morria, o chacal ou o lobo vinha pegar os corpos e arrastava, virando assim o deus da passagem. Aqui atrás, esse papiro contém relatos de como era o processo de mumificação, no que eles acreditavam e como seria essa vida pós-morte. Para atravessar para o pós-vida, você tinha que fazer todo um ritual descrito no Livro dos Mortos.
E um dos momentos mais importantes era a hora do julgamento. Aqui temos o Yam Yam, que se o seu coração fosse pesado, na hora da pesagem, você seria comido. Você tinha que ser enterrado com seu coração, porque ele seria pesado na balança com a pena da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena da verdade, você se safava. Se não, virava o rango do Yam Yam. O próprio Yam Yam que a gente usa aqui nasceu dos egípcios, nasceu daqui. E olha só, a hora do julgamento. Você foi uma boa pessoa? Responde aí nos comentários se você foi uma boa pessoa, se inscreveu no canal, se não, Yam Yam vai te comer, hein? Aqui atrás, Tutankhamon e sua esposa, que se chama... Como chama? Menekhet Atum. Nome complicado, hein, Tuts? Aliás, essa esposa de Tutankhamon também era irmã dele. Na época era normal casar com filha, com irmã, pra manter a linhagem real. Inclusive, Tutankhamon é filho de Akhenaton com uma de suas irmãs, o que explicaria algumas das doenças e os problemas de Tutankhamon. Tuts, não é fácil as coisas de família. Ainda existem muitas dúvidas como ele morreu. Uns dizem que ele foi assassinado pelos sacerdotes que estavam meio putos com a história do pai dele. Akhenaton teve uma infância difícil e deu uma boa causada quando falou que não existiam muitos deuses, apenas um só, o Deus Sol. Ixi, deve ter sido uma encrenca isso. Outros dizem que ele foi morto por um hipopótamo ou atropelado por uma carroça, por uma carruagem. Enfim, acharam na cabeça dele um grande machucado. Depois descobriram que esse grande machucado foi feito após a sua morte, durante o processo de embalsamento. Mas em 2005, um estudo identificou que ele havia quebrado a perna e desenvolvido uma infecção um pouco antes de morrer. Mas outras teorias afirmam que o faraó tinha malária e que a infecção progrediu muito rápido. Foram encontradas em sua tumba 130 bengalas. Era uma bengala para cada dia do ano. O Tuts mancava com estilo. Coitado. Aqui atrás, o trono de Tutankhamon, ainda pequenininho, pois ele foi rei muito cedo. Eram mais de 5.000 itens. Nossa, deu um trabalho para organizar isso aí. Curiosidade boa, sabia que o Tutankhamon adorava usar a sua havaiana, só que a havaiana dele era de ouro, né? Coisa fina. Que ostentação, mas falando de ostentação... Aqui atrás dos objetos mais preciosos de Tutankhamon, a máscara funerária, que é maravilhoso. Pesando 11 quilos de puro ouro e decorado com pedras preciosas, talvez a máscara funerária seja o objeto mais famoso de todo o Egito. E também a urna funerária dele, a urna funerária de quanto de ouro maciço que era? 110 quilogramas de ouro maciço. 110 quilogramas de ouro maciço. Por que roubavam? Porque valia muito. Por sorte, a tumba estava intacta e esse tesouro se salvou. Quando Carter entrou no primeiro corredor, ele ficou com medo, porque viu alguns objetos que tinham sido roubados, mas diz que pegaram os ladrões e mataram. Não, imagina o valor disso, cada grama de ouro maciço vale $30 mil. É um valor inestimável, assim. É surreal. E Tuts, menino Tuts, muitas riquezas, hein, menino Tuts? Na época, eles acreditavam que poderiam levar suas riquezas para o pós-vida, mas hoje sabemos que o que se leva da vida são as experiências, é o que vivemos. Bonito isso, hein? E seguindo o ritual de mumificação, esses frascos guardavam os órgãos de Tutankhamon. Alguns estudiosos afirmam que foi reciclado de outra pessoa, porque essa aparência aí não era de Tutankhamon. E estudos também apontaram que a máscara mortuária poderia ter sido feita para uma mulher, pois tinha muitos traços femininos. Teria sido ela de Nefertiti? Aliás, falando de Nefertiti, onde estará ela? Outro fato que intriga pesquisadores é, quando você entra na tumba de Tutankhamon, 1. Ela é muito pequena. 2. Você vira para a direita, que era feito só nas tumbas femininas. Para homem, você deveria virar para a esquerda. Mas em 2020, cientistas entraram aqui e levantaram grandes suspeitas que haveria uma câmara secreta, podendo estar escondendo Nefertiti atrás da tumba de Tutankhamon. A partir dessa teoria, estudiosos colocaram radares e equipamentos termográficos para analisar a câmara.
eles encontraram uma área que emitia bastante calor, que podia indicar o caminho para a câmara secreta. Estudiosos ficaram enlouquecidos na esperança de encontrar Nefertiti. Só que depois de um tempo, tudo foi descartado. Inclusive, junto com os tesouros de Tutancâmon, foi achada uma faca com material vindo do espaço. Eles acham que um meteorito caiu aqui e eles extraíram o metal para produzir essa faca. Os egípcios consideravam o material vindo do céu sagrado, era dos deuses, fazendo para coisas muito importantes. Os egípcios estavam muito à frente de seu tempo. E antes de falar da maldição de Tutancâmon, uma história bizarra. E aqui atrás a trompeta de Tutancâmon, que a última vez que tocaram, deu bosta. Depois de milhares de anos adormecida, os egípcios resolveram fazer um evento que foi transmitido pela BBC e tocar a trompeta. Alguns acreditam que o ecoar da corneta teria acordado a múmia, evocando a maldição de Tutancâmon. A trompeta originalmente deveria ser usada para anunciar guerras. E foi o que aconteceu. Dias depois dela ser tocada na BBC, começou a sangrenta Segunda Guerra Mundial. Carter e sua equipe todos sofreram a maldição de Tutancâmon. Aqui a tumba de Samanere Aton, e na frente dela, como na tumba de Tutancâmon, está escrito: quem roubar algum tesouro receberá a maldição. Ah, é ao contrário aqui, é tudo ao contrário. Quem roubar alguma das riquezas receberá a maldição do faraó. Por isso, muito respeito. E eu vou respeitar mesmo, porque eu tenho medo disso aqui. Mesmo antes de entrar na tumba de Tuts, Carter teve o seu canário comido por uma cobra. Era o primeiro sinal de mau presságio. Mas a primeira vítima da maldição de Tutancâmon foi o patrocinador, Lord Carnarvon, o primeiro a entrar na tumba junto com Carter. Foi na primavera de 1923 que Lord Carnarvon se cortou acidentalmente com uma navalha quando fazia barba. O corte foi em cima de uma picada de mosquito que ele tinha levado dias antes, quando ainda estava na expedição. O ferimento não sarava de jeito nenhum. E a infecção acabou matando Lord Carnarvon. No momento da sua morte, o Cairo teve um blackout de 20 minutos. Mas não foi só isso não, a sua pequena Fox Terrier, que estava dormindo no seu castelo, sim, aliás é o mesmo lugar que eles gravaram Downton Abbey, estava dormindo, acordou, deu um uivo e morreu. Depois disso, muitas outras vítimas que visitaram ou que trabalharam na tumba vieram a falecer de forma estranha. Na entrada, a placa avisa: quem roubar alguma coisa será amaldiçoado. Eu também ouvi falar na frase que dizia: a morte golpeará com o seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó. E eu procurei esses hieróglifos, essa inscrição, em toda a tumba. Depois eu procurei na internet, mas eu soube que ela nunca existiu. Era fake news, gente? Será? Segundo os egiptólogos, essa lenda foi inventada pela mídia local, que ficou brava com o Carter, que vendeu a notícia com exclusividade para o Times, e aí eles inventaram a maldição de Tutancâmon. Outra versão sugere que a maldição teria sido uma invenção de Carter para proteger os tesouros enquanto eles não estivessem num lugar seguro. Por outro lado, muitas vítimas faleceram após visitar ou trabalhar nesse local. Seria então a informação que a maldição era uma mentira, outra mentira do governo para não assustar os turistas? Que confusão, hein? Nossa, agora até eu fiquei confuso aqui. Uma das últimas vítimas que temos conhecimento foi a estudante de História da Arte, Charlie Manson. Ela viajou com o marido para o Egito, estava feliz e ao entrar na tumba de Tutancâmon, encostou nas pinturas. Dias depois foi hospitalizada,
e morreu. Os médicos atribuíram a morte dela a um fungo que estava na parede, ao Aspergillus niger. E você, acredita na maldição? Escreve aí nos comentários e se inscreve no canal, senão a maldição vai te pegar, hein, compadre?